coloquei o tema dessa mensagem: alcançando o impossível. E eu vou revelar para vocês quem pode fazer o impossível acontecer. Vou te dizer também, para aumentar a sua fé, exemplos de pessoas que alcançaram o impossível. E por fim, vou te falar como alcançar o impossível. E se você deseja nessa noite alcançar o impossível da parte do Senhor em alguma área de sua vida, eu quero te dizer, fique atento, porque Deus quer falar com você. Amém? Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos, o capítulo é o 10. E o versículo é o 27. Que diz: E Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Existem momentos e situações de nossas vidas ao qual nós olhamos e dizemos: isso é impossível acontecer. Olhamos para o problema e dizendo: é impossível acontecer a solução. E julgamos que algumas coisas são impossíveis, porque nós somos humanos. Nós somos limitados. De verdade, existem situações ao qual nós não podemos resolver porque a situação é impossível. Mas eu quero te falar, nesta noite, que existe alguém. E para esse alguém, o impossível é uma das suas especialidades. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. O homem não pode fazer o impossível acontecer. A medicina também não pode fazer o impossível acontecer, os filósofos, os estudiosos. Mas eu quero te dizer que Jesus, sim, esse pode fazer o impossível acontecer. Aleluias. Quem pode fazer o impossível acontecer? Jesus. Por que, Kelly, que Jesus pode fazer o impossível acontecer? Está escrito no Mateus capítulo 28, versículo 18, que diz: E disse Jesus: Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que Jesus pode fazer o impossível acontecer? Porque Ele tem todo o poder. Jesus, Ele não tem um poder limitado. Jesus, Ele não tem um poder pequeno. Ele tem todo o poder para fazer o impossível acontecer. Aleluias. Quem pode fazer o impossível acontecer? Jesus. Você pode responder? Para a pessoa que está do seu lado, diga: quem pode fazer o impossível acontecer é Jesus. Ele pode fazer porque Ele tem todo o poder. E Ele pode fazer porque para Ele nada é impossível. Para Deus, Jesus é Deus, e para Ele nada. E quando a palavra diz nada, é nada. Então tudo, mesmo que você julgue impossível, Jesus pode fazer. Aleluias. Aleluias. Eu não quero te falar que eu posso. Eu não quero te falar que pessoas lá fora podem. Nem quero te falar que profetas podem. Mas eu quero te falar que Jesus, Ele pode. E Ele continua o mesmo. E Ele está aqui, pronto para
para fazer o impossível acontecer. Aleluias. Jesus, sim, Ele pode. E eu te pergunto, qual é o seu impossível nesta noite? É a salvação de alguém, da sua família, que você diz é impossível, Kelly, ele ser salvo? É uma cura? Existe alguém enfermo, ou mesmo você que está aí doente e diz que é impossível ficar curado? Qual é o seu impossível nessa noite? É a restauração da sua casa, da sua família, do seu casamento? É as portas de emprego que não se abriram? Qual é o seu impossível nessa noite? Pense nele nessa hora. E para alimentar a sua fé, eu quero te dizer exemplos de pessoas que alcançaram o impossível. Você pode abrir a palavra do Senhor aí em Marcos mesmo, agora é no capítulo 5. A igreja está entendendo? Aleluias. Marcos capítulo 5, o versículo é o 25. Que diz: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma enfermidade, uma hemorragia. E ela havia gastado tudo o que tinha, tentando se tratar. Ela foi à procura de vários médicos e nada resolveram. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Entrou no meio da multidão, chegou por trás dele, tocou na sua roupa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. Queridos, quem nunca ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? E ao ler mais uma vez esse texto, o Senhor me falou algo. Que aquela mulher, ela já tinha procurado a solução para aquela enfermidade em todos os médicos. E no texto não diz, mas eu penso que os médicos chegaram para ela e disseram assim: olha, não tem jeito para essa enfermidade. O diagnóstico não tem cura. Nós já passamos todas as medicações. Você já cumpriu todos os tratamentos e você não ficou boa. É sinal que essa enfermidade não tem cura. Então é impossível você ficar boa dessa hemorragia. Mas aquela mulher, quando ela ouviu que Jesus ia passar, ela se propôs ir até lá, tocar nele. E o texto nos diz que imediatamente quando ela tocou nele, ela foi curada. E aquilo que era impossível na vida dela aconteceu. Não porque a medicina fez, mas porque Jesus a curou. E o impossível ela alcançou da parte do Senhor. Qual é o seu impossível nesta noite? É a doença que bateu na sua porta. E você já percorreu a vários médicos e todos já te deram o diagnóstico, não tem jeito. E você já fez todos os exames, todos os tratamentos. E já ouviu de médicos renomados. Para essa enfermidade não tem jeito não, viu? Vai morrer com ela. Vai levar essa doença até o caixão. É impossível você ficar curada, sarada. O que eu quero te dizer é que você pode alcançar o impossível. Porque Jesus, Ele faz. Ele fez na vida dessa mulher. Ela alcançou o impossível e não será diferente com você. Assim como ela alcançou o impossível, você também pode alcançar. Porque Jesus faz. Ele tem todo o poder.
Aleluias. Jesus faz o impossível acontecer. Jesus fez o impossível acontecer na vida daquela mulher. E ela alcançou o impossível. E nesta noite você alcançará também. Aleluias. Te convido a abrir também aí no Evangelho de Lucas. No seu capítulo 7. Versículo 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele quando ele estava chegando perto do portão da cidade. Ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Era impossível aquele menino tornar a viver, ele já estava morto. Ele já estava indo lá para o cemitério ser enterrado. E era impossível ele tornar a viver. Mas eu quero te dizer que a viúva de Naim, ela alcançou o impossível. E o seu filho tornou a viver. Porque Jesus tocou naquele caixão e disse ao menino: se levante. E ele se levantou e tornou a vida. E nessa noite eu te pergunto: o que na sua vida está morto? Os seus sonhos estão mortos? É a sua esperança que está morta. O que está morto na sua vida é a sua alegria. O que eu quero te dizer é que mesmo tudo na sua vida esteja morto e seja impossível tornar a viver de novo, eu quero te dizer que o mesmo Jesus que tocou naquele caixão e fez aquele menino se levantar, é o mesmo Jesus que está aqui nesse lugar e me trouxe nesse altar para te dizer: os teus sonhos podem estar mortos, mas eu tenho poder ainda na terra para fazer eles ressuscitar. E você alcançar o impossível. Se é a sua esperança em ver a sua família convertida está morta, Jesus tem poder de fazer a sua esperança reviver. Se é a sua fé que já morreu, Jesus aqui nessa noite está a te dizer: eu tenho poder ainda, porque foi me dado poder no céu e na terra, para te dizer que mesmo que esteja morto, viverás. O que está morto na sua vida? Jesus pode fazer voltar a viver. E você alcançar o impossível. Aleluias. Porque para Jesus, o impossível se torna possível. Aleluias. Eu te convido também a abrir aí em Lucas mesmo. Mas é no capítulo 8. E o versículo é o 27.
Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando Jesus viu o homem, ele deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigues. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos daquele homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. E Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, ele respondeu. Ele disse isso porque muitos demônios já tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não mandasse para o abismo. Mas muitos porcos estavam comendo no morro ali. Os demônios pediram com insistência a Jesus que o deixasse entrar nos porcos. E ele o deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos, só até o versículo de 33 mesmo, amém? Queridos, aqui fala do endemoniado de Gadareno. Um homem que aos olhos da sociedade era impossível ter uma vida restaurada, ter uma vida transformada. Eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que olhavam para aquele homem naquela situação diziam: nunca ele vai sair dessa. Eu tenho certeza que até a sua própria família não acreditava que seria possível algum dia ele ter uma vida normal. Porque já fazia muito tempo que ele estava naquela situação. E aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, aos olhos da sua família, era impossível ele ter a sua vida transformada, restaurada. Era uma situação tão terrível. Ele não morava mais em casa. Era impossível ele voltar a ter uma vida normal. Mas um dia, diga um dia, mas um dia, ele se encontrou com Jesus e teve a sua vida completamente transformada. E aquilo que era impossível se tornou possível. Um homem que outrora vivia possesso, dominados por demônios. Um homem que outrora todos olhavam e diziam: não tem jeito, vai morrer assim. É impossível ele voltar a conviver no meio da sociedade. Mas o Jesus que faz o impossível acontecer, teve um encontro com aquele homem e a vida dele foi mudada. E aquilo que parecia impossível se tornou possível, porque Jesus fez. E Ele ainda faz o impossível acontecer na vida de muitos. Eu quero te falar de Grace Kelly. Há 16 anos atrás. Eu tenho certeza que a sociedade, a minha rua, o meu bairro, que via a minha vida há 16 anos atrás, dizia: é impossível. É impossível chegar aos 20. Eu tenho certeza que até a minha própria família olhava para Kelly há 16 anos atrás
e dizia: é impossível essa menina dar para o que preste. Até eu mesmo, quando eu olhava para a minha vida e para a minha realidade, eu dizia: é impossível eu dar para alguma coisa que preste. Outrora eu vivia deprimida, angustiada. Quem me conheceu lá atrás sabe que eu não era brincadeira. Queridos, eu não vou dizer, porque eu não vou dar aqui ênfase às coisas do mal. Mas eu quero te dizer, pensa em tudo errado que um jovem pode fazer, eu já fiz. Rebelde, brigona, respondona. Pensa numa pessoa que achava que tinha não sei o que era. Enfrentava qualquer um. A maioria dos meus amigos todos já morreram. Os que ainda estão vivos estão no mundo das drogas. E todos aqueles que olharam para mim e disseram: é impossível mudar. O mesmo Jesus que fez na vida do gadareno, fez na minha vida. E o impossível aconteceu. Não é diferente na sua. Se tem alguém na sua casa, se tem alguém na sua família que é impossível ter uma vida transformada, eu quero te dizer, Jesus faz. Ele ainda faz. Eu ouvia dizer que eu nunca ia casar. Eu tenho 7 anos de casada. Eu ouvia dizer que eu nunca ia ter uma família. Eu tenho uma família para a glória de Deus. Eu ouvia dizer que eu não chegaria aos 20 por causa de tantas doenças e porque eu bebia muito. Eu quero te dizer que mesmo com essa carinha de 15, eu tenho 30 anos. Passei dos 20 já. O que eu quero te dizer, querido, é que Jesus, Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na vida do seu marido. Jesus, Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na vida dos seus filhos, pais. Na vida de toda a sua parentela. Jesus faz o impossível acontecer. Fez na minha vida. Você pode aplaudir a Jesus por louvor a Ele pela minha vida. Pela minha vida. Aleluias. Por mais que muitos digam que é impossível o seu filho ter uma vida transformada, eu quero te dizer que é possível. Aleluias. E o objetivo de trazer esses exemplos foi para fazer aumentar a sua fé. De que Jesus, Ele não operou apenas no passado, mas Ele continua operando porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Então não perca a esperança de ver a vida dos seus transformada. Não perca a esperança de ver a vida dos seus familiares mudada. Mesmo que aos seus olhos pareça impossível. Jesus fez e ainda faz o impossível acontecer. Amém? Aleluias. Aleluias. Agora eu quero te dizer como alcançar o impossível. Está aí no livro de Marcos. Você pode abrir? Marcos 9, 23. Marcos 9, 23 diz: E Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Como alcançar o impossível, Kelly? Acreditando. Crendo.
O impossível não vai acontecer na sua vida se você não acredita. O impossível não vai acontecer na vida dos seus e na sua vida se você não acredita. Então acredite. Acredite que o impossível acontece. Porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. E eu não estou te falando de uma fé natural, mas é de uma fé inabalável, uma fé sobrenatural. Acredite, irmã, que Jesus pode fazer o impossível acontecer no seu marido. Acredite, irmã, que Jesus pode transformar e libertar a vida dele. Acredite, irmã, que Jesus pode mudar a vida dos seus filhos. Acredite, irmã, que mesmo que a sua família esteja totalmente destruída e aparente ser impossível, acredite que é possível. Tenha fé. Tenha fé. Por mais que o tempo tenha passado, por mais que você olhe para um lado e diga: Senhor, já faz tantos anos. Acredite que tudo é possível ao que crê. Acredite, creia que Jesus torna possível. Pense no seu impossível e acredite que Jesus o torna possível. Como eu posso alcançar o impossível? Crendo. O médico disse para você que é impossível você gerar. Lembra de Ana? A Bíblia diz que ela era estéril. Mas ela diz lá no capítulo 2 de 1 Samuel que a estéril o Senhor fez mãe de 7 filhos. Então, mesmo que a medicina tenha dito que você não pode gerar, acredita no Jesus que você serve. Porque Ele não mudou. Aleluias, Ele continua o mesmo. Mesmo que toda a sua família diga: olha, para o seu filho não tem mais jeito não. Ele já entrou no mundo das drogas. Ele já entrou na prostituição. Não tem mais jeito não, abandona. Acredita, mãe, que o mesmo Jesus que teve um encontro com aquele gadareno, Ele pode ter um encontro com o seu filho e transformar a vida dele, e todos vão ver que o impossível se tornou possível. Aleluias. Eu quero te dizer que mesmo que todos digam que é impossível os seus sonhos e os seus projetos darem certo, acredite, porque a palavra nos garante que tudo é possível ao que crê. E mesmo você que está aí me ouvindo e diga para mim: olha, Kelly, eu mesmo não acredito que Jesus pode me transformar, porque é impossível. Olhe para a minha vida e tome-a como exemplo. E o mesmo Jesus que fez na minha o impossível se tornar possível, pode fazer na sua. Eu precisei ser liberta e Jesus me libertou. Eu precisei ser curada e Jesus me curou. E tudo aquilo que era impossível se tornou possível. Porque eu acreditei. Porque teve alguém que acreditou por mim. Aleluias. Como alcançar o impossível? Diga: crendo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: tenha fé. O impossível vai acontecer na sua vida. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Como alcançar o impossível?
dizendo a ele o que queres. Está aí no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 40. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Aqui nos fala do cego Bartimeu, que eu não sei em qual momento da vida dele ele ficou cego, mas o que eu tenho certeza é que em algum momento ele enxergava. Não sei o que aconteceu e ele ficou cego. E ele, quando ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas mandavam ele calar a boca. E quanto mais ele mandava ele calar a boca, mais ele dizia mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou, o chamou e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver. Como alcançar o impossível, Kelly? Dizendo para Jesus o que você quer. Às vezes você está aí com o impossível, mas você não disse para Jesus. Você já disse para A, você já disse para B, você já disse para todas as pessoas, mas não disse para aquele que pode fazer. E essa mesma pergunta que ele fez ao Bartimeu, ele te faz nessa noite: o que queres que eu te faça? Jesus, ele não está passando, ele está aqui. E se há algo impossível na sua vida, ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, não sei, tu sabes. Faz aí qualquer coisa. Não foi essa a resposta do Bartimeu. Ele disse: Jesus, eu quero ver de novo. É a salvação e a libertação do seu marido. Diga a Jesus hoje: Jesus, eu quero ver o meu marido liberto e salvo. Jesus, o médico disse que eu estou com essa enfermidade, mas eu quero ser curada dela, eu não nasci com ela. Jesus, os médicos disseram que eu estou com ansiedade e não tem cura, mas eu quero ser curada. Diga para Jesus o que você quer. Conta para Ele qual é o impossível. Não faz segredo, achando que Ele não pode fazer. Diz assim: Jesus, olha, pensa numa pessoa que é impossível de perdoar. É impossível, Senhor, liberar perdão para alguém. O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero perdoar. Aleluias. Durante muito tempo essa foi a minha oração. E eu dizia: Jesus, eu quero perdoar. Porque quando eu olhava para mim, eu dizia: pelo que Ele me fez, é impossível eu perdoar Ele, mas eu quero perdoar. E depois de 17 anos, eu consegui liberar perdão para o meu pai. E aquilo que era impossível se tornou possível na minha vida, porque Jesus faz. O que queres que eu te faça, igreja? O Senhor, Ele tem poder. E Ele quer fazer o impossível se tornar possível na sua vida. Então conta para Ele. Ele está aqui. Diz para Jesus o que você quer que Ele faça, e Ele fará. Aleluias. E eu concluo dizendo
Jesus é quem faz o impossível acontecer. Não é os homens, não é os médicos, é Jesus quem faz o impossível acontecer. E como vimos os exemplos, Ele fez isso acontecer na vida de muitos. E continua fazendo porque Ele não mudou. E para que o impossível aconteça na sua vida, eu quero te dizer, creia. E conte para Ele. E alcance o impossível hoje. Amém? Se coloque de pé.